Neste vídeo, eu vou apresentar alguns alertas, principalmente para as grandes empresas, sobre a proteção de dados na área trabalhista, para as grandes empresas, porque elas deverão ser o alvo prioritário da Autoridade de Proteção de Dados, e também um passo a passo para a implementação de um programa de integridade para a proteção dos dados trabalhistas. Você sabe por que a proteção de dados é um grande bicho-papão? A primeira coisa que a gente tem que entender que a questão da proteção de dados não se trata propriamente de proteção da privacidade. Evidentemente que está envolvida a questão da privacidade, mas a questão da proteção de dados é uma questão que tem principalmente duas faces. É uma questão de poder, e, por outro lado, é uma questão econômica. São as duas grandes questões que envolvem a proteção de dados. Por isso, ela hoje apresenta-se como um bicho-papão, porque nós estamos lidando com poder político e com poder econômico, e com um desmembramento do poder econômico, que é o poder tecnológico, chamado data power. É um dado muito interessante. Tem um paper do MIT sobre essa sociedade orientada a dados, sobre essa economia orientada a dados. Ela fez um levantamento com os 500 maiores ativos do mundo, que estão retratados nas bolsas de Nova York, americanas. Esse levantamento, eles descobriram que 84% das riquezas dessas 500 maiores ativos do mundo são os ativos chamados intangíveis, ou seja, são marcas, patentes, softwares e, sobretudo, dados. Então, isso que determina a riqueza e a potência econômica das empresas. Só 16% dos 500 maiores ativos do mundo é que são riquezas, vamos dizer, reais, tangíveis. Por exemplo, máquinas, equipamentos, imóveis. Só 16%. 84% são bens intangíveis. Isso é muito significativo também, comparativamente, que há menos de 20 anos para trás, fazendo essa mesma comparação, só 5% da riqueza dos 500 maiores ativos era de bens intangíveis. 95% da riqueza das empresas estava retratada e sintetizada em bens tangíveis, em economia que a gente chama de economia real. Então, nós estamos no mundo da economia digital, da riqueza digital, e capitão disso tudo são os dados. Existe um esforço tremendo, muito grande, político e econômico, canalizado para essa situação. Isso tem efeitos assim, perversos para o setor produtivo, que é também uma indústria da proteção de dados. Eu costumo falar da indústria da LGPD. Mas existe muito mito a respeito disso, mas também muita verdade. As empresas, as grandes empresas já sabem disso, já estão se preparando, mas está todo mundo um pouco perdido, porque ninguém tem
totalmente conhece do assunto, porque é um assunto novo, né? Sobretudo na área jurídica, né? O direito é a área mais, vamos dizer, atrasada do conhecimento. Tudo chega depois no direito, né? O direito, a gente costuma dizer que o direito vem a reboque da sociedade. A sociedade muda e depois o direito corre atrás para entender e para regular aquelas mudanças, aquela nova sociedade. Nós estamos nesse momento, né, dessa viragem, dessa mudança, dessa nova sociedade orientada a dados, orientada economicamente e, sobretudo, politicamente pelos dados. Por isso, o foco das empresas tem que ser nos dados e o foco jurídico também. Embora no Brasil a gente não tenha dados sobre isso, a gente pode perceber que ainda não chegou nesse nível que está nos 500 maiores ativos do mundo, mas com certeza está caminhando para isso. Daí porque a necessidade de uma regulação jurídica, é necessária uma regulação jurídica, né, desse mundo novo que ninguém sabe bem como lidar, né? Somos todos aprendizes. Agora, é importante o fato de ser algo novo que requer mais cuidado. Então, a gente tem que aliar nessa área experiência com inovação, né? A gente fala-se muito hoje na disrupção, nas tecnologias disruptivas, na inovação, que, sem dúvida, é um foco de desenvolvimento, mas nós precisamos da experiência aliada à inovação. Nós precisamos da prudência, né, para lidar com esse mundo. E, nisso, uma prudência jurídica. Bem, a primeira recomendação que eu poderia deixar aqui é contratar empresas e pessoas com alta capacidade para lidar nesse mundo, com essa questão dos dados. Não só pelo aspecto da inovação, mas também porque envolve uma complexidade muito grande. A segunda orientação é um olhar de fora, ou seja, a contratação de uma auditoria externa. E, na parte que me diz respeito, eu recomendaria uma auditoria trabalhista, que é um aspecto muito específico da proteção de dados e que nós não temos muitos especialistas nessa área. Em geral, os especialistas, o olhar é para a área de consumo, para as relações empresariais civis. Mas nós precisamos um olhar específico e qualificado para as relações trabalhistas. Então, me parece necessário uma auditoria do plano de integridade de proteção de dados que for desenvolvido na empresa. Esse olhar é fundamental, porque é um olhar descomprometido com toda a política que foi desenvolvida, porque, às vezes, o compromisso que é o tempo investido acaba sendo um mau conselho, né, em determinada decisão de gestão, determinada decisão política, na política de proteção de dados. Envolve, do ponto de vista jurídico, uma complexidade enorme, muito maior que as outras áreas do direito. Por quê? Porque primeiro, ela envolve uma certa interdisciplinariedade com a área tecnológica, né? Então, tem que ser um profissional que saiba conversar
com a área tecnológica, com a área de dados. E também uma complexidade, porque envolve não só o ordenamento jurídico nacional. A proteção de dados, ela envolve o direito internacional, as regulações nacionais, o que nós chamamos também de soft law, ou seja, normas de condutas internacionais que, mesmo que não tenham exigência, porque um olhar, às vezes, estritamente dogmático, jurídico, olha, essa lei, esse código de conduta, ela não é exigido pela normativa brasileira, pela LGPD, pela regulação brasileira. Ela não está explicitamente. Mas a proteção de dados, ela envolve uma proteção global, porque os dados não têm fronteiras, né? E dados, há um tráfego internacional de dados, principalmente com grandes empresas. Então, envolve uma complexidade, um emaranhado normativo muito grande, que são as legislações não só nacionais de cada país, que se imbricam, como também as normas de direito internacional e de direito comunitário, né? Existem diferenças entre as normas de direito internacional e normas de direito comunitário. Por exemplo, a União Europeia tem normas de direito comunitário que elas têm princípios que são diferentes de normas do direito internacional. Hoje nós vivemos pelo menos 3 direitos que se misturam, né, que é o direito nacional, o direito internacional e o direito comunitário e o direito de blocos econômicos. Então, é uma complexidade jurídica muito grande que envolve essa interpretação, essa interpenetração de normas de vários níveis. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem norma de proteção de dados dos empregados, dos funcionários, tem um código de conduta que a gente pode dizer, de soft law, né, que é uma lei que não é tecnicamente exigível no Brasil, mas pela própria dinâmica, pela própria concepção da LGPD, ela na prática se torna exigível, né? Porque não basta você criar um programa de integridade, que a gente costuma dizer, para inglês ver. Olha, vamos criar aqui um programa só para a fiscalização chegar e perceber que nós temos um programa de integridade interna. E esse programa tem que ser para valer, tem que deixar transparecer que a empresa se preocupa de fato e não de uma maneira formal com a proteção de dados. E, por outro lado, você transparecendo isso, que você tem, a empresa tem essa necessidade de proteger, ela está imbuída desse espírito de proteção, eventualmente num vazamento de dados ou algum incidente que ocorra, o fato dessa preocupação, dessa intenção de proteger, ela é decisiva. A gente consegue captar na lei que isso contribui juridicamente de uma forma favorável para a empresa, né? Então, uma empresa que se preocupa com a proteção, ainda que ela tiver um vazamento, porque dizem os especialistas que vazamento vai ocorrer, né? Por maior que seja a proteção, sempre vai ocorrer. Então, por isso mesmo é importante, né, uma eventual fiscalização que ocorra após um vazamento ou durante um processo judicial que envolva a questão de dados, que fique claro que haja uma intenção real,
que tenha autenticidade, né, essa proteção de dados. É uma nova forma de atuação jurídica, né, que os profissionais, nem os profissionais do meio jurídico, estão acostumados, né? É preciso mudar a cabeça do próprio profissional, porque a autoridade de dados tende ao poder. Então, ela vai, a tendência que a gente pressupõe, ela está no momento de estruturação, a autoridade ainda não tem muito recursos humanos para lidar com toda a complexidade, com a quantidade de fiscalização que demanda, mas o que a gente pode perceber é que ela vai dar uma importância muito grande para a atuação dela e vai querer valorizar. Por isso mesmo, é importante estar preparado para isso. E reforço, principalmente as grandes empresas. Por quê? Porque não existe recurso humano na autoridade de proteção de dados para fiscalizar pequena e média empresa por enquanto. Eles vão focar nas grandes empresas, mesmo porque para servir de exemplo, né? Então vai ser uma atitude punitivista, fiscalista e de dar exemplo. E isso é perigoso, isso é muito perigoso. Isso por isso é importante que a empresa tenha realmente uma estrutura bem sólida, bem consistente. Por isso, realmente, a necessidade desse segundo olhar de uma auditoria trabalhista em relação às políticas que as empresas venham a desenvolver e estejam desenvolvendo. Na fiscalização, se perceber que há uma intenção de dificultar, de tornar, dar uma certa opacidade para a própria fiscalização, isso já depõe juridicamente contra a empresa, né? Isso está na própria lei, na lei dos programas que iniciaram, né, no Brasil, a partir de 2013, os programas de integridade, né, a Lei 12.846, e o decreto também, que regulamentou, não, o decreto que ainda não existe a regulamentação, né, da proteção da integridade de dados, mas um programa de integridade, né, muito atento para o decreto 8420 de 2015. Mas um passo a passo que a gente poderia dar inicialmente seria adotar uma maior abertura e transparência na coleta, uso e tratamento dos dados pessoais, né? Enxergar, né, além de multas e sanções, né, essa intenção de proteção de dados também ela tem a ver com a própria ideia de reputação, né, de confiança, passar esse espírito na sua própria arcabouço jurídico, né? Não se trata de se proteger contra a fiscalização, mas também se proteger da fiscalização, mas também, ao mesmo tempo, se preocupar com a sua reputação, com a confiança, com a imagem, né? A economia dos bens intangíveis, né? A imagem e os dados é o que conta hoje na economia contemporânea. Não se trata apenas de uma segurança tecnológica, que também tem que ter competência, né? Tem que ser feito isso com profissionais competentes na área de tecnologia, mas isso tem a ver toda uma construção de uma cultura na empresa, né? Fica claro, né? Alguns estudiosos falam em alguns pilares, né, de uma integridade de dados e pensando no nosso ponto aqui na nossa área trabalhista, a gente poderia pensar, primeiro,
Esse programa tem que ter apoio da alta administração. Tem que ter uma determinação clara nisso, fica claro, né, que a alta administração da empresa está envolvida nisso, né, criando instâncias responsáveis, com acesso à alta administração. Análise e perfil, e monitoramento de todos os riscos de vazamento de dados, né, todas as áreas, sobretudo na área trabalhista. Estabelecimento de regras internas, instrumentos internos de controle e monitoramento contínuo, né, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista de recursos humanos, né, e jurídico, estabelecendo códigos de conduta, né, e códigos que sejam exigíveis, né, de toda a comunidade da empresa, né? Inclusive com muito importante treinamento, haja treinamento pessoal para essa cultura de proteção de dados, um sistema de comunicação interna, né? Nesse sentido, importantíssimo, canais de denúncia interna, né? Grandes empresas têm muito problema porque não tem canais de denúncia interna, não tem canais confiáveis. Os colaboradores, os trabalhadores, os funcionários precisam ter esses canais de denúncia de violações, de possíveis violações, que eles tenham segurança de usar esses canais de denúncia. Investigações internas, é preciso, né? Diligências com fornecedores, representantes, distribuidores, parceiros em geral. Ou seja, a realização de um mapeamento de todos, no ponto de vista de um programa de integridade de dados trabalhistas, um mapeamento de todos os dados trabalhistas. Revisão de todas as políticas de segurança de dados. E também dos próprios contratos, reanálise dos contratos de trabalho, sobretudo com foco na ideia de consentimento, porque o consentimento é a base da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí que é importante ter um especialista na área trabalhista, porque o consentimento, que é a chave de toda a lei de proteção de dados, toda a principiologia da proteção de dados se dá a partir do consentimento do titular de dados. Mas aí que tem a maior especificidade da área trabalhista. Porque o consentimento do empregado é um consentimento por si só viciado, né? Nós sabemos que na relação que existe, na necessidade do emprego, no temor reverencial natural que existe na relação de emprego, né, que esse todo consentimento seja viciado, e a Justiça do Trabalho, em geral, olha com desconfiança todo consentimento. Então, uma política de proteção de dados baseada no consentimento, do ponto de vista da área trabalhista, é frágil. Nós não podemos trabalhar a partir de consentimentos, de uma contratualização do consentimento. O consentimento, mesmo para as áreas que não são trabalhistas, consumidor, por exemplo, tem que ser um consentimento livre e absolutamente informado. Então, a gente sabe que o consentimento de um empregado nunca é livre, né? Então, uma política de proteção de dados trabalhista baseada no consentimento, ela é frágil. Ela tem que ser baseada por outros elementos, né? Sobretudo a execução do contrato, exigência da fiscalização
dados que são exigidos, né, pela fiscalização trabalhista, né? Então, são dados que a empresa tem necessidade para, inclusive, são dados que a fiscalização demanda trabalhista. Então, e não uma política baseada no consentimento. Nós temos, inclusive, uma norma de conduta da OIT que diz que intimidade e a privacidade do empregado ela é irrenunciável. Então, não adianta consentimento. Poderíamos dizer, não, mas essa norma não é um soft law, não é exigível no Brasil. Mas, do ponto de vista trabalhista, pela principiologia trabalhista, ela poderia ser entendida como uma norma exigível. E, no final, uma elaboração, né, de um relatório de impacto sobre a privacidade dos trabalhadores, sobre o cuidado que a empresa tem com os dados dos trabalhadores. E, a partir desse relatório, é que a empresa vai tomar, né, baseado nesse relatório, as suas decisões e desenvolver a sua política de proteção de dados, o seu programa de integridade, esse data compliance trabalhista. E, para fechar com chave de ouro, para demonstrar efetivamente o cuidado da empresa com os dados dos trabalhadores, e a chave de ouro é um olhar externo, né, para verificar que se todo aquilo que foi desenvolvido, todas as deliberações, todo o programa, ele realmente está adequado. Esse olhar externo é fundamental e é chave nessa nova visão, né, nesse novo mundo jurídico. É um mundo da precaução. Não é mais um mundo de gerenciamento de crise, de apagamento de incêndio. O que vai ser decisivo é a precaução, é a intenção do cuidado, né? Então, esse é o novo desenho jurídico que a proteção de dados impõe.